Existem duas verdades sobre tudo. Uma é que você vai morrer, eu vou morrer, todos nós vamos morrer, algum dia. E a outra é que vai cair Aristóteles no teu Enem. Brincadeiras à parte, bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renault, professor aqui do Parabólica, e a gente vai falar hoje sobre Aristóteles. Essa brincadeira, na verdade, foi porque Aristóteles é dos filósofos mais cobrados. Sempre cai no Enem, sempre é cobrado no Enem, então a gente tem que falar de Aristóteles aqui. Ok, gente? O meu objetivo aqui é passar todas as informações, tudo que a gente for falar aqui na tela, indicar que vocês sempre anotem essas informações que vocês falam para mim, que anotam, desde os tempos lá, quando eu comecei a fazer as aulas de história. Eu sei que vocês anotam, tá coçando meu nariz aqui, peraí. Eu sei que vocês anotam. E a gente vai entender Aristóteles agora de uma maneira bem prática, sabe? Uma maneira que não vai fugir da complexidade, mas que vai ser de fácil entendimento para todo mundo. Primeira coisa que a gente precisa saber desse grande filósofo. O Aristóteles é um filósofo que não nasceu em Atenas. Então a sua origem não é na cidade, talvez a mais importante aí para os filósofos, que é Atenas. Mas ele teve grande parte de seu estudo lá, estudando na Academia Platônica, ou mais conhecido aí como Escola de Atenas, que é aquela escola fundada por Platão, que a gente falou na última aula. Se vocês não viram a aula do Platão, eu vou deixar na descrição ou no card aqui, então vocês vão lá assistir essa aula, porque é muito importante, porque o Aristóteles, ele fala muita coisa e ele critica muito o seu professor, o Platão. Então é importante que vocês saibam da teoria do Platão, principalmente da teoria das ideias. Tudo bem? Mas o Aristóteles, ele vive em Atenas já naquele declínio da democracia ateniense. Então ele vive num período que a gente chama o final do período clássico da história da Grécia Antiga, do final do período clássico da história de Atenas. Eu também tenho uma playlist de história aqui no canal, eu vou deixar o link na descrição para vocês entenderem a sociedade, a formação, a cultura, a sociedade da Grécia Antiga, tá? Então ele vive no final do período clássico e entra também num outro período, que é o período helenístico, o início lá do período helenístico. O que é o período helenístico? O período helenístico é quando o Império Macedônico invade e pega para si a cultura grega, tá? Eles tinham uma cultura muito próxima, só que os macedônicos não eram necessariamente gregos. Então a gente vai viver esse período que a gente chama de helenístico. E o Aristóteles, ele era macedônio. Tá? Ele volta depois para a Macedônia, volta para a sua cidade, e ele virou um mentor, um professor do cara que vai ser talvez o mais importante imperador da Macedônia, que vai ser Alexandre da Macedônia ou Alexandre o Grande, tá bom? Então o Aristóteles, ele tem um grau de importância muito grande, porque além de discutir filosofia da vida, ele está muito envolvido com política. Tá? Ele está extremamente envolvido com política por ser o mentor do Alexandre o Grande, por estar ligado diretamente à questão de poder. Tudo bem? Então, nesse processo agora que a gente vai estudar de Aristóteles, a gente vai dividir aqui o estudo de Aristóteles em duas partes. Essa primeira parte, que a gente vai falar mais da questão da teoria metafísica do Aristóteles, o conceito de vida, o conceito de humanidade do Aristóteles, e depois a gente vai partir para a questão da ética e da política, tá? Que vai ser a nossa segunda aula sobre Aristóteles, que a gente vai fazer depois. Tudo bem? Aí lá no final a gente vai fazer exercícios que foram cobrados já em Enems ou em outros vestibulares, porque, como eu falei para vocês, talvez seja o filósofo que mais tenha sido cobrado no Enem. Então é importante que a gente faça exercícios juntos aqui, tete a tete, eu e vocês, ok? Vamos entender então a teoria metafísica de Aristóteles. A começar, que vocês precisam saber muito bem, por isso que eu falo que é importante assistir a videoaula de Platão, entender Platão, que Aristóteles se opõe às ideias de seu primeiro grande mentor, que foi o Platão. Vamos lembrar, o Platão, ele acreditava, tá? Eu não vou ficar aqui, essas informações de fato eu não vou colocar aqui na tela, porque eu acho que vocês já deveriam ter assistido esse vídeo. Mas o Platão, ele tinha aquela divisão, ele dizia de dois mundos, existência de dois mundos, um mundo sensível, que é nesse mundo que a gente vive, um mundo que você consegue sentir, né, das sensações, e o mundo inteligível, que é o mundo das ideias, o famoso mundo das ideias do Platão. O Platão acreditava que o mundo das ideias era um mundo muito mais elaborado do que o mundo sensível, que na verdade o mundo sensível é uma cópia imperfeita do mundo inteligível, que é o mundo das ideias. E que quando saímos, né, caímos do mundo das ideias para o mundo sensível, do mundo inteligível para o mundo sensível, a gente passa por um processo de amnésia, tá? E através
da dialética, através do estudo, através do conhecimento, a gente consegue lembrar de coisas do mundo inteligível, que aí a gente vai chamar de um processo de reminiscência. A gente começa a lembrar. Significa que o que a gente produz aqui no mundo sensível para Platão, na verdade, é uma cópia imperfeita das nossas lembranças do mundo inteligível, certo? Essa, basicamente, é a teoria do Platão. E é essa a teoria que Aristóteles vai se opor. Porque para Aristóteles não tem essa de mundo inteligível e mundo sensível. Nós estamos falando de um mesmo mundo. Se para Platão o conhecimento maior é gerado no mundo inteligível, para Aristóteles é possível gerar esse conhecimento nesse nosso mundo. O conhecimento está aqui. É o que ele vai chamar de essência das coisas. As coisas têm essências que a gente precisa aprofundar, a gente precisa estudar o que são essas coisas, a gente precisa estudar de onde essas coisas vieram e a gente precisa entender tudo isso. E aí que ele entra com a teoria metafísica, porque se você for olhar, que ele vai chamar de primeira filosofia, né? Na verdade ele vai chamar de primeira filosofia e outros que vão vir depois vão chamar de teoria metafísica. A metafísica é tudo que envolve algo, tudo que envolve alguma coisa, tá? Para o Aristóteles, as coisas falam por si só, elas têm um conhecimento em torno, tá? A gente pode aprender sobre as coisas através das próprias coisas, tá? Segundo Platão, não, a gente tinha que ir através só da razão, do mundo inteligível que a gente consegue aprender. No Aristóteles não, as coisas meio que falam por si só, tá? Aí você fala assim, tudo bem, eu sei que, vamos dar um exemplo aqui, eu sei que o microfone que eu estou usando aqui, ele é um microfone, tudo bem. Então eu já tenho um conhecimento que eu sei que isso é um microfone, certo? Porém, gente, olha só, porém, como que esse microfone foi fabricado? Da onde esse microfone veio? Tá? Eu preciso saber, e eu consigo saber no mundo sensível essas questões. Eu posso buscar, talvez não tudo, mas eu posso buscar respostas para entender este objeto, para entender este microfone. Então, para o Aristóteles, tudo tem um propósito de existir. As coisas, elas não estão ali simplesmente porque elas estão ali. Elas têm um propósito de existir. E é aí que o Aristóteles, dentro desses conceitos que a gente está passando, ele entra com uma teoria muito importante, que é a chamada de teoria das causas, tá? Tudo existe uma causa, tá? As coisas estão ali porque existe algo que faz elas estarem ali. E a gente vai dividir esse processo, né? A gente vai entender esse processo em 4 partes. A teoria das causas é dividida em 4 partes. Em primeiro lugar, eu peço para que vocês pensem em um objeto. Eu vou pensar em um objeto aqui. Pera aí, um objeto... Deixa eu ver o que eu tenho. Não vou usar o microfone de novo. Tem algum livro aqui? Não, aqui ó. Tá, um controle, tá? Vamos ver se dá para ver. Um controle de videogame. Ok, simples. Esse controle... Primeira coisa que a gente tem que saber desse controle é a sua causa material. Vamos lá então, gente. Vamos entender isso aqui. Causa material. Do que é feito, qual que é a matéria-prima que fez esse controle. Eu sei que ele pode ter partes de diversas formas, mas suponhamos que ele é feito só de uma matéria-prima. Esse controle, ele é de plástico, certo? Ele é de plástico. Significa o quê? Vou deixar ele aqui, tá? Significa que a sua matéria-prima é o petróleo. Essa é a causa material deste controle, é o petróleo. Existe também a causa formal, que é a forma que esse controle se tornou, que o petróleo se tornou, na verdade. Ele se tornou um controle, ele tem uma forma, tá? A causa material, matéria-prima, a causa formal, a forma dele. Aí o Aristóteles vai definir também que aí a gente precisa saber a sua causa eficiente. O que é a causa eficiente? O que fez a causa material se tornar uma causa formal? Significa o quê? Que a gente precisa saber qual que foi o mecanismo, a ferramenta que transformou esse petróleo, né, o petróleo que a gente está falando, a causa material, neste controle. E suponhamos que esse controle foi feito por mim, eu fiz todas as partes dele. Então eu sou a causa eficiente, eu estou entre a causa material e a causa formal. Tranquilo isso para todo mundo? E aí a parte mais importante, que o Aristóteles vai chamar de causa final. Se eu já sei do que ele é feito, se eu já sei
a forma dele e se eu já sei quem o fez ou como foi feito, eu preciso saber para que ele serve. E um controle serve, a causa final dele serve para eu me divertir. Nos meus horários de folga, eu jogo videogame pra caramba, tá? Mas nos meus horários de folga, eu estou jogando videogame também, entre outras coisas, mas eu estou muito jogando videogame, então eu estou me divertindo. E a relação que a gente tem agora no controle, né, que é a matéria que ele é feito e a forma que ele é feito, a gente vai chamar, o Aristóteles vai chamar de substância, tá? A substância define o que é isso. Eu estou olhando para ele, eu sei que é um controle, porque eu entendo a sua substância através de todo esse processo. Agora, para o Aristóteles, as coisas estão em transformação, certo? Porque se elas não tivessem em transformação, a matéria continuaria sendo matéria. Ela não ia tomar uma forma. A causa, né? A teoria das causas não teria sentido. A metafísica não teria sentido. A metafísica é tudo isso que a gente viu. A gente conseguiu entender a formação desse mundo físico. A gente conseguiu entender a formação desse controle. Tem um processo que faz tudo isso se transformar. Aí é muito importante. É o que o Platão vai chamar de potência e ato. Prestem bem atenção. Potência, ela está ligada à matéria. Nós temos o petróleo. O petróleo, ele tem potencial para se transformar em alguma forma. Um controle, uma escova de dente, o petróleo pode se transformar num ventilador, tudo que foi de plástico, certo? Uma sacola plástica, ele está em potencial, certo? O petróleo, ele tem potencial para se transformar em algo. O ato é quando ele está nesse processo de transformação para ter uma forma. Então, o petróleo é o potencial, ele é a matéria em potencial para ter um ato, controle, em forma. Então, o Aristóteles está falando que, sabendo de tudo isso, nós estamos gerando conhecimento. O mundo sensível, que é esse mundo que a gente vive, que é o mundo material, que é o mundo físico, gera conhecimento. Platão dizia que não. Platão dizia que o conhecimento era apenas na razão, no campo das ideias, que a gente passava por um processo de amnésia e a gente chegava aqui e esquecia. E através da reminiscência, através da nossa razão, da lembrança do mundo inteligível, a gente gera conhecimento no mundo inteligível. O Aristóteles não. Isso aqui, controle, faz parte do mundo sensível, petróleo faz parte do mundo sensível. Então conhecimento também está ligado ao mundo sensível, segundo Aristóteles. Bom, gente, basicamente é isso. Entender a teoria metafísica de Aristóteles não é nenhum bicho de sete cabeças. Eu espero que vocês tenham anotado tudo isso. Eu vou ver vocês na próxima aula aqui do Parabólica sobre Aristóteles, que a gente vai falar de ética e a gente vai falar de política. Então prestem muita atenção, não percam, tá? A gente vai falar de coisas extremamente importantes que são muito cobradas no Enem. Se vocês entenderam, se vocês gostaram desse vídeo sobre Aristóteles, falando especificamente sobre a teoria metafísica de Aristóteles, sobre a teoria das causas, né, sobre questão de potência, sobre questão de ato em Aristóteles, eu peço para que você curte, compartilhe para ajudar aqui o canal a crescer, sempre para a gente postar mais vídeos e mais vídeos e mais vídeos, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais e eu vejo vocês no próximo vídeo. Foi um grande prazer, um grande beijo, fui!